Muito boa noite a todos os presentes, munícipes, servidores públicos aqui presentes na Câmara Municipal de Taubaté, para essa importante audiência pública, onde abordaremos sobre o dissídio dos servidores públicos municipais de Taubaté. Quero estender também uma boa noite aqui aos nobres vereadores presentes, também estender aqui aos representantes dos demais vereadores presentes aqui, e a mesa na qual nós estamos compondo aqui com o senhor Juarez Estevam, que é representante da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, e também com o senhor Marcelo Reis, também representante da CUT aqui da região do Vale do Paraíba. Declaro aberta essa audiência e eu gostaria, inicialmente, de dizer da importância do tema, uma vez que nós estamos no período de database dos servidores aqui da nossa cidade de Taubaté, e aqui nesta casa nós aprovamos este objetivo hoje porque nós temos sido muito consultados pelos servidores de como vai se dar essa discussão junto ao Poder Executivo da cidade. Quero inicialmente também registrar que nós encaminhamos o convite ao senhor prefeito para que estivesse presente, ao secretário de governo, secretário de finanças, e até o presente momento a prefeitura não encaminhou nenhum representante. E neste momento eu quero passar aqui a palavra aos componentes aqui da mesa, para que eles possam dar as boas-vindas a todos e todas. Em seguida, nós vamos abrir para que os servidores que estão presentes, os munícipes, possam também fazer uso da palavra, aqueles que queiram aqui na nossa tribuna, porque esse momento é de vocês. É o momento que nós aqui, enquanto vereadores, abrimos essa casa, que é a Casa do Povo, para ouvir especialmente os servidores públicos da nossa cidade em relação à questão da importância do dissídio coletivo, da recuperação das perdas salariais de todas e todas. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Juarez Estevam, secretário de Administração e Finanças dos Sindicatos Metalúrgicos e membro da executiva da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Quero também registrar a presença aqui do vereador Ariel Cates, presente, vereadora Thalita. Alguns vereadores estão numa reunião junto ao Ministério Público do Trabalho e, em seguida, descerão aqui ao plenário. Boa noite a todos presentes. Saudar aqui a vereadora Thalita, o vereador Ariel, o vereador Isaac. Parabenizar o Isaac pela iniciativa, Isaac, de estar aí nessa luta, iniciando mais uma batalha, né? Uma vez que você já vem, junto com os demais vereadores aí, fazendo essa luta no que diz respeito à insalubridade e periculosidade dos servidores. Uma categoria muito importante para essa cidade. Penso eu que é a segunda maior categoria, né, depois dos metalúrgicos. Então, de suma importância. E eu queria entrar num tema que ele diz respeito, pelo menos no setor privado, né, dentro da nossa categoria metalúrgica, isso falando a nível nacional, como o Isaac falou, eu pertenço à Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, Brasil inteiro. E nós acompanhamos bem essa relação, né, capital e trabalho, relação empregador e trabalhadores, e, de fato, a gente percebe, né, fora do nosso campo metalúrgico, a gente percebe a dificuldade que os trabalhadores e as trabalhadoras, servidores e servidoras municipais têm a nível nacional. É claro que tem umas regiões mais organizadas um pouco, por exemplo, São José dos Campos, um sindicato atuante, um sindicato que faz parte da FETAM, que é a Federação dos Servidores, do Sindicato dos Servidores Municipais. E, infelizmente, eu mesmo não sendo da categoria, eu vejo o quão o pseudo, né, que eu vou chamar de pseudo porque não existe, né, é um falso sindicato que representa
que não representa, né, essa categoria, e aí eu jogo uma parcela muito grande de culpa, além da culpa que eu vejo na prefeitura, eu jogo uma culpa maior até nesse sindicato. Por quê? Um sindicato, ele é eleito por trabalhadores e trabalhadoras. Quando você se propõe a representar uma categoria, você tem que, de fato, representar. Se fosse com o olhar, o que eu vou falar agora, se fosse com o olhar dos servidores públicos, seria uma prevaricação. Não é porque é um sindicato, mas ele é dos servidores, então a gente podemos chamar assim de prevaricação. E isso, eu não sou advogado, Isaac pode depois falar melhor sobre isso, eu penso que cabe até uma denúncia, talvez no Ministério Público, ou uma ação processual contra o sindicato, por falta de interesse em agir. Pensar os trabalhadores, servidores municipais aqui da nossa cidade, pensar até em começar a fazer um abaixo-assinado e fazer movimentos não só contra a prefeitura, mas contra o sindicato. E quem hoje, se é que tem alguém que está nesse sindicato, sem atuar e sem dar a mínima para o que está acontecendo com vocês, seja agora no que diz respeito à reposição salarial, seja no que diz respeito ao que vocês vêm passando sobre insalubridade e periculosidade, e eu tive aqui várias vezes, em nenhum momento eu vi sindicato dos servidores aqui em tudo que vocês fizeram, de movimento de rua aqui no plenário. Então está na hora sim, e contem conosco, o companheiro Marcelo vai falar em seguida aí, que é já está fazendo um trabalho de assessorando e apoiando a coordenação da CUT no Vale do Paraíba, e vai ser o nosso próximo coordenador da CUT no Vale do Paraíba. Nós, metalúrgicos de Taubaté, estamos à disposição, porque não é metalúrgico que nós não estamos preocupados. Até porque nós, metalúrgicos, se estamos num serviço de assistência, é porque vocês estão trabalhando para nos assistir. Então, nós temos sim que estar preocupados, e não só nós, metalúrgicos, acho que todos os sindicatos do setor privado dessa cidade têm que estar imbuídos e envolvidos na situação de vocês. Não posso me alongar muito aqui, mas tem uma outra parte que é muito importante, pessoal, e aí, com o tempo que eu estou na direção de um sindicato, fui de federação também do estadual dos metalúrgicos da CUT, e hoje estou na confederação, a gente acaba adquirindo uma experiência boa no que diz respeito a essa coisa de reivindicação dos trabalhadores. E quando eu soube que vocês já vêm há algum tempo sem minimamente repor inflação no salário, isso é um absurdo. Eu diria que isso aí é até, de uma certa forma, aspas, um roubo. Por quê? Porque um país com inflação, hoje, o que nós temos hoje? Uma inflação de 5,93 nos últimos 12 meses. Então, a cada mês que passa, você apura os últimos 12, e assim vai, o ano todo. Hoje, 5,93. Eu não sei ao certo qual que é a data base de vocês, mas vamos supor que fosse o mês que vem. Teria que pegar a inflação do mês que vem, somar com a de agora e repor vocês no mês seguinte. Então, minimamente, o sindicato teria que estar pautando a prefeitura e chamando vocês para a luta. E eu tenho certeza que o trabalhador, quando está prejudicado, ele está disposto à luta, sim. Então, está na hora da gente pensar grande, pensar em como ir para cima desse sindicato e talvez, não sei se o Isaac depois vai poder melhor nos falar sobre isso, já iniciar com uma denúncia no Ministério Público. Por que não atende a categoria? Se você não pode, entrega. Chega para os trabalhadores, servidores, e fala assim, ó, junta uma comissão aí e eu passo esse sindicato. A gente chama uma plenária estatutária e elege uma nova direção que queira trabalhar. Porque isso não é brincadeira. Ser sindicato, representar os trabalhadores, independente de qual ramo, isso é coisa séria, isso é coisa importante. Você lida com as pessoas, com os direitos dela, com seus benefícios, com o dinheiro no bolso. E não dá para ficar, pessoal, sem minimamente repor a inflação, porque as nossas pautas, database nossa, ela passa por repor a inflação e aumento real. O que os patrões entendem nas nossas reivindicações em mesa, seja no âmbito da federação, da confederação ou sindicato na nossa cidade aqui? Eles já têm o entendimento que o INPC é o mínimo que ele tem que repor.
É o mínimo, porque nessa lógica, daqui a 10 anos, vocês não ganham nem para comprar 1 quilo de carne mais. Porque a inflação vai corroendo o salário da pessoa. Que história que é essa? Eu acho que o ponto principal, e eu não quero aqui atacar prefeito A, B ou C, o que passou, o que próximo que vem, o que está, não. Eu acho que isso aí é um compromisso que todos os prefeitos que passarem de hoje em diante têm que estar no plano de apresentação dele de eleição, tem que... Tem que ter o compromisso de campanha, colocar lá o compromisso de ver a reposição salarial e minimamente repor a inflação. De novo, para encerrar, não sou advogado, mas eu penso que se um sindicato, na data base, entrar contra a prefeitura, reivindicando minimamente uma reposição de inflação dos seus trabalhadores e trabalhadoras, eu não sei qual é o resultado disso, mas ele tem que minimamente fazer isso. Então é importante sim, pessoal, fiquem firmes e fortes e combativos, porque só assim que a gente avança. E conte conosco com o apoio que o Sindicato de Metalúrgicos de Taubaté puder fazer por vocês. Nós estamos firmes e fortes, que nós nos sentimos um pouco de vocês, que vocês nos atendem no dia a dia. Então, parabéns aí pela organização, parabéns pela presença de todos, um forte abraço. Obrigado, senhor Juarez Estevam. Eu quero aproveitar aqui, também estão presentes o senhor William Del Neto, chefe de gabinete do vereador Moisés Pirulito, a senhora Crislene Ferreira, assessora parlamentar do vereador Bilili de Ângeles, e também o senhor Rafael Faria, assessor parlamentar do vereador Gessé Silva. Quero informar a todos os presentes que nós fizemos questão de convidar o Sindicato dos Servidores Municipais para participar dessa audiência. Tivemos que mandar via AR registrar o convite, porque já era presumido que não estivessem presentes, mas a gente queria comprovar a todos a convocação, o convite ao sindicato, portanto também foi convidado o sindicato. Quero, nessa audiência também, dizer que, acompanhando o conteúdo apresentado pelos participantes e após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por 2 minutos. Além disso, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência, basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, portanto, vocês devem estar recebendo um formulário, entregue aqui ao cerimonial. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Portanto, em seguida terá a fala do senhor Juarez Estevam, após eu farei a fala também, e na minha fala será encerrada as inscrições. E você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar, enviando os seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir ao menu comunicação.tv, depois TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Nesse momento eu passo a palavra ao senhor Marcelo Reis, que é o coordenador da CUT aqui da região do Vale do Paraíba. Muito boa noite a todos, a todas. Saúdo aqui o vereador Isaac do Carmo e já parabenizo o companheiro por ter proporcionado essa audiência pública tão importante para toda a categoria dos servidores públicos aqui da cidade de Taubaté, para toda a população, que é necessário, mais do que os próprios servidores entender e também buscar os direitos, a população também saber de como funciona a administração pública, como funciona a questão do trabalho do servidor público na cidade
e que também tem direitos, que também precisa de reposição salarial. Então, como o Isaac falou, sou Marcelo Reis, sou dirigente do Sindicato Metalúrgicos de Taubaté e também na coordenação da subsede da CUT do Vale do Paraíba, onde nós representamos aqui na região 17 sindicatos cutistas, entre eles sindicatos de servidores públicos, né? Tendo exemplo, o Sindicato de Servidores Públicos de São José dos Campos é um sindicato cutista e nós também lá, né, estamos travando uma batalha para também os servidores lá de São José dos Campos terem a sua reposição salarial, que lá também não é diferente daqui. Também na cidade de São Paulo, uma luta grande também dos servidores para poder ter também a sua reposição salarial. Então a CUT está aqui hoje para poder dar esse apoio fundamental para que a gente possa chegar, né, a ter, nesse mês de maio, que é o mês de database do servidor público Taubaté, ter esse direito à reposição salarial e ter direito a minimamente uma luta por essa conquista. A reposição salarial em muitas categorias, ela é básica ao índice da inflação, assim como o nosso companheiro Juarez, que falou antes de mim, já bem explicou, né? E geralmente o sindicato até busca com os trabalhadores aumento real, aumento de benefícios, enfim, valorizar o trabalho do servidor público é fundamental para que também a cidade prospere com melhores atendimentos, porque um servidor bem remunerado, com certeza, ele rende no seu trabalho e atende melhor a população. E nós estamos vendo aqui na cidade de Taubaté, infelizmente, essa precarização do servidor público ao longo dos anos. Nós tivemos aí um período na pandemia, onde, infelizmente, uma medida bloqueou a database dos servidores, e depois também várias situações onde, infelizmente, não houve reposição salarial, não houve database, não houve essa movimentação para que o servidor público pudesse ter o seu reajuste, a sua database consolidada, os seus direitos cada vez mais conquistados. Então, é importante essa audiência pública, porque, infelizmente, como até o Juarez falou, o sindicato aqui da cidade de Taubaté, do servidor público, infelizmente não atua, né? Porque se fosse um sindicato atuante, que já não é fácil, né? Onde nós temos sindicatos que realmente brigam pelo trabalhador, nós já temos inúmeras dificuldades. Imagina numa cidade do tamanho de Taubaté, que infelizmente o sindicato do servidor público não atua já há um bom tempo. Então isso torna mais difícil. E por isso, essa audiência pública, para chamar a atenção da população, chamar a atenção do poder público pela população, fazendo o necessário, para mostrar que é necessário essa reposição salarial tão importante para a dignidade, primeiramente, do servidor público em ter o seu salário restabelecido, em ter sua reposição, porque não é algo a mais, não é direito. E nós buscamos isso. Nós que representamos, na minha categoria, as empresa privada, nós buscamos. O sindicato vai na porta da fábrica, o sindicato faz a negociação, o sindicato busca essa database, faz acordo, mas o trabalhador sempre tem o seu salário pelo menos com a reposição da inflação. Então, isso não pode deixar de acontecer aqui na cidade de Taubaté, e por isso o nosso apoio a essa luta do servidor público. E é importante, aí eu falo diretamente para o servidor que está aqui na Câmara, o servidor também que nos acompanha pela TV Câmara, pelos meios de comunicações, para chamar essa atenção, para mostrar a importância. Não é simplesmente o poder público chegar e falar assim, eu não tenho como. Isso não pode. Precisa haver uma negociação, precisa haver um debate, precisa haver, ao mínimo, uma discussão. Infelizmente, o sindicato não atua. Então, nós, enquanto o vereador Isaac do Carmo e toda a sua equipe aqui de assessoria, proporcionou essa audiência pública para chamar a atenção. E é papel fundamental de cada servidor, cada servidora, levar isso para o seu colega de trabalho, fazer essa movimentação, mostrar para todos que é importante esse momento de database, esse momento de dissídio. Nisso não pode ficar, simplesmente achar que o servidor quer um aumento de salário. Não, o servidor quer
uma reposição salarial, porque a gente sabe que a inflação ela é mês a mês, a gente sabe que a inflação ela vai tirando o poder de compra do trabalhador e da trabalhadora, e nada mais digno que você ter ano a ano a sua reposição salarial. Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui o nosso vereador Isaac do Carmo por estar proporcionando essa audiência pública. Também saúde os vereadores que estão presentes, vereadora Thalita, vereador Douglas e outros vereadores aqui da base, vereador Diego, vereador Ariel que saiu também, e outros vereadores aqui dessa casa, para ouvir o servidor, para ouvir a população, para que a gente possa aí chegar a, nesse mês de maio, poder provocar o poder público para que negocie, se for o caso, mas que não deixe de dar essa reposição ao servidor. Que você faz a reposição salarial, mas também você garante dignidade, uma tranquilidade no trabalho, e assim, com certeza, vai garantindo o seu poder de compra, que a gente sabe, com a inflação, vai tirando o poder de compra de cada trabalhador e cada trabalhadora. Então, nós precisamos estar juntos nessa luta, né? E aí eu coloco essa responsabilidade também para o servidor público, que precisa dessa mobilização. Nós precisamos cada vez mais de mobilizar toda a categoria para que a gente possa chegar a essa vitória, e eu tenho certeza, o servidor mobilizado, nós vamos conseguir ter esse dissídio, e tantos outros problemas hoje dos servidores aqui na cidade de Taubaté poderão ser solucionados, direitos serão conquistados pela mobilização, pela luta, porque às vezes não acontece do dia para a noite e não acontece tão rápido, e aí tende essa mobilização. Mais 30 segundos. Então é importante, para finalizar, parabenizo a todos que estão aqui, parabenizo os que estão nos acompanhando, parabenizo o vereador Isaac e os demais vereadores aqui presentes, e a Central Única dos Trabalhadores apoia essa luta dos servidores pelo dissídio, pela database e pela reposição salarial. Muito obrigado e vamos firme na luta. Obrigado, senhor Marcelo Reis, pelo uso da tribuna, pelas palavras. Quero registrar também a presença aqui do vereador Douglas Carbone, também vereador Diego Fonseca, e eu aproveito o momento para pedir para que o vereador Douglas Carbone possa assumir aqui a presidência para me fazer o uso da minha fala na tribuna, por favor. E um informe, ao final da minha fala, nós vamos recolher na mesa, logo em frente ao plenário aí, os servidores que estão presentes, munícipes, que querem fazer uso da fala, tá ok? Então, todos que queiram, por favor, fazer o registro e deixar na mesa que o cerimonial vai recolher. Com a palavra, o vereador Isaac do Carmo. Mais uma vez, boa noite, senhores munícipes, presentes, servidores, nobres vereadores. Quero, inicialmente, aqui agradecer à Câmara Municipal por ter aprovado a nossa convocação dessa audiência pública tão importante para a vida do servidor público aqui da nossa cidade. Quero reafirmar, nessa audiência, um compromisso, vereador Douglas, que eu tive e que eu deixei muito claro quando eu aceitei o convite do Partido dos Trabalhadores para ser candidato a vereador nas eleições de 2024, que é o compromisso de defesa intransigente da classe trabalhadora. E eu falo isso porque a minha história sempre foi na defesa do interesse da classe trabalhadora desde os meus 24 anos. Portanto, hoje eu tenho 50 anos, então fazem 26 anos que eu coloquei a minha vida pessoal do ponto de vista de representação sindical, hoje como advogado, como vereador, na defesa do interesse dos trabalhadores. E aqui hoje, a defesa que nós vamos fazer é do interesse dos servidores da nossa cidade. E por isso eu tenho muita tranquilidade em estar hoje presidindo essa audiência pública, e muita tranquilidade de saber da importância desse tema na vida de cada um de vocês, mas também dos familiares. Porque é aquilo que a gente fala, o servidor ou também o trabalhador,
de uma empresa bem remunerado é uma tranquilidade para toda a sua família. Mas também tem a importância do desenvolvimento econômico e social. Por isso, eu fico agradecido de estar aqui hoje presidindo essa audiência, de estar debatendo um tema tão importante, mas, ao mesmo tempo, extremamente entristecido da ausência de um sindicato que poderia estar sendo aqui um ator principal e fundamental dessa luta do dissídio coletivo dos servidores da nossa cidade. Porque nós temos acompanhado nos últimos meses, como já foi dito aqui pelo Juarez, pelo Marcelo, que em outras cidades da nossa região tem existido luta a partir da organização do sindicato, dos servidores e conquista. E eu sei que o sentimento aqui dos servidores que estão presentes é que, se depender do sindicato, não terá nenhuma conquista. Mas como nós ouvimos hoje da procuradora, doutora Ana Farias, estávamos presentes a vereadora Thalita, o vereador Diego, vereador Douglas, o dirigente sindical ele é só um instrumento. Quem determina e quem manda na vontade do sindicato são os servidores aqui de Taubaté. Então, por isso eu quero parabenizar e pedir uma salva de palmas a essa luta que vocês têm realizado aqui na cidade de Taubaté, seja no tema da insalubridade, seja no tema, nesse momento, da questão do dissídio coletivo, da recomposição salarial. Mas antes de estender mais um pouco a minha fala, eu queria que a TV Câmara passasse alguns vídeos que a gente trouxe aqui para essa audiência de hoje, porque são vídeos que corroboram muito com aquilo, com a revolta de cada um de vocês e também com parte desta casa de vereadores de que nós não deveríamos estar aqui hoje discutindo dissídio. Era para vocês estarem nesse momento sendo informados pelo Executivo de qual seria o reajuste do salário de vocês. Foi nisso que boa parte dos servidores acreditaram. Então, portanto, TV Câmara, por favor, solta o primeiro vídeo. Só um minuto enquanto a TV Câmara se acerta aqui. Nós vamos continuar a nossa... Tá ok, TV Câmara? Toque vários itens aqui da pauta. Vale alimentação, vale refeição, subsídio do plano de saúde, a retirada dos 14% dos aposentados, colocar o IPMT em dia, obviamente, tudo isso, vocês podem contar com o meu compromisso. Fazendo o trabalho há muito tempo. Então, seria uma loucura e burrice da minha parte não ter vocês na hora das tomadas de decisão, na escuta ativa, para garantir que vocês tenham espaço para ofertar uma ideia, uma opinião, uma ajuda, uma crítica. Qualquer ambiente saudável tem isso realizado e bem feito. Aqui tem uma pauta também, né? Por favor, tire o servidor da frente. Quando for falar de contingenciamento de gasto, vocês não podem ser o primeiro a ser punido, né? Então, contem comigo. Por isso que a gente sempre fala de política sem amarra, da forma que a gente está fazendo campanha, olhando no olho. Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui e que não necessariamente gosta do Sérgio, gosta do Novo. Mas esse é o meu compromisso com vocês. Mesmo quando a gente discordar, vocês vão ter acesso, vocês vão poder falar e não vão ser punidos por isso. Vocês têm muito a agregar para a gente construir uma cidade melhor, mais próspera, moderna, que respeite o nosso cidadão. Isso é um compromisso. Vocês vão ver, né? Tem um ditado que eu gosto muito, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, toda vez que eu falar alguma coisa para vocês, vocês podem ter certeza que eu vou estar na linha de frente, trabalhando para executar. E eu não tenho compromisso com o erro. Se eu estiver errado, vocês me mostrarem que eu estou errado, eu mudo de opinião e está tudo bem. No final do dia, a gente vai estar no mesmo lado da trincheira, tentando melhorar a vida do taubatiano. Essa é a função do servidor, essa é a função e a missão de um bom grupo político. Critério de eu fico até emocionado mesmo de ver tanto servidor topar
se expor assim, porque eu sei os riscos que vocês correram nos últimos anos. Mas eu garanto para vocês, se a gente for eleito no dia 1º de janeiro, chega de medo de se posicionar, chega de medo de poder expressar a sua opinião, chega de medo... Não vou cortar no meio, não vou cortar no meio e lista transparente de licença preta. Acho que a gente tinha falado, né? Mas antes de encerrar, fica aqui, reforço esse compromisso. Turma, chega de medo, chega de medo. Vamos trabalhar juntos. Vocês podem ter certeza que vocês vão ver o Sérgio e o Vitor na linha de frente junto com vocês. Vocês podem ter certeza que eu vou ser um baita líder, liderando o caminho, cortando o mato alto com vocês, olhando no olho dos servidores, olhando no olho dos taubatianos que esperam um retorno do nosso trabalho. Eu estou cansado de ver vários servidores nossos pedindo exoneração e optando por carreiras em cidades vizinhas, porque tem já plano de carreira, porque o salário base é maior. A gente tem muito talento aqui que precisa ser bem valorizado, remunerado, e a gente vai construir um novo caminho para Taubaté juntos. Chega de medo. Estou aqui, aí vocês escolhem o lugar. Até o final, irmão, eu vou estar aqui, tá, pessoal? Peço desculpas porque a imagem não foi a melhor para vocês verem, mas o objetivo era ouvir, à época, o candidato Sérgio Vitor. Esse vídeo chegou para mim de uma servidora, é um vídeo que foi gravado através do celular, 16 minutos de gravação, onde tinham aproximadamente 200 servidores presentes. Né? Talvez parte de vocês aqui estiveram nesse encontro. E eu quero reafirmar aqui, o que inclusive já falei para o próprio prefeito. Eu gostaria que pelo menos alguém do executivo estivesse aqui, vereador Douglas, presente nessa audiência pública de hoje, para falar por que a campanha do prefeito Sérgio Vitor foi prometido uma vida melhor para os nossos servidores, mais tranquilidade, diálogo, tomada de decisões ouvindo os servidores. Se tivesse que fazer qualquer tipo de remanejamento por conta da questão financeira, que naquele encontro já toda a cidade sabia da crise de Taubaté, não seriam os servidores os primeiros a terem os seus prejuízos, que não poderiam os servidores pagarem por isso. E por que mudou, prefeito? Um período tão curto. E eu falo com tranquilidade porque eu falei isso pessoalmente para ele, há uns 45 dias, 2 meses atrás, que o sentimento do servidor em Taubaté é de traição. E mais do que isso, ele vai na rádio e fala que não vai ter reajuste, não tem database, não tem dissídio. Mas mandou para essa casa aqui uma LDO prevendo, inclusive, aumento da arrecadação da prefeitura. E uma questão que falo também, e quero reafirmar, todos vocês sabem, eu fui candidato a prefeito em 2012. Se eu tivesse sido eleito, podia ser o diretor de finanças, podia ser o diretor jurídico, podia ser qualquer um falar, prefeito, nós vamos ter que cortar salário de servidor. Eu ia olhar para essa pessoa e falar assim, você foi candidato? Você deu a sua palavra numa campanha, em reuniões com os servidores? Não é você que vai ficar manchado na história dessa cidade. Então faça qualquer coisa, mas aquilo que eu falei perante eles tem que prevalecer. Nem que a gente tenha que cortar na carne da administração pública, dos secretários, dos comissionados, mas os servidores não pagarão essa conta. Porque eram esses questionamentos que eu gostaria de fazer aqui para o executivo da nossa cidade. Infelizmente não vieram, foram convidados. Talvez, vereadora Thalita, seja mais um motivo para a gente discutir nesta casa novamente a convocação. Porque não pode governar por decreto, porque não pode governar por redes sociais, não pode governar por rádio. Inclusive hoje o prefeito deu entrevista numa rádio e vários servidores ficaram revoltados, porque várias perguntas que eles encaminharam a essa rádio não foram feitas. E sabe por quê? Porque as perguntas são filtradas, infelizmente. Mas aqui era o momento deles ouvirem os servidores. Mas eles não estão presentes.
mas aqui é o momento de vocês serem ouvidos. Então, todos aqueles que se inscreveram terão a oportunidade de falar aqui, de falar da importância que vocês têm para essa pauta da database, da recomposição salarial, que é uma luta que começa agora e que nós vamos trabalhar junto com vocês, que ao final vocês tenham uma vitória. Independentemente se tem um sindicato ou não, porque eu tenho certeza que vocês estão organizados de forma coletiva e conquistarão essa vitória. E quero falar para vocês, vocês receberam aqui uma indicação que o nosso mandato fez ao prefeito Sérgio Vitor, no dia, e foi aprovado nesta casa, no dia 21 de março de 2025, e que fala que o prefeito poderia mandar um projeto de lei aqui para a Câmara, e com certeza seria aprovado, de criar o gatilho salarial. Porque nós não podemos mais ter servidores que a cada ano ficam pensando, será que esse prefeito vai ter vontade de me dar reajuste? Em São José, o gatilho salarial é automático, o prefeito querendo ou não, 5% é garantido. Ou a gente trabalha e atua para que isso vire lei, ou então a cada momento, a cada ano, vocês terão essa insegurança. Mas eu espero que este ano sirva de exemplo para que vocês possam ter, efetivamente, numa futura eleição do Sindicato dos Servidores aqui, uma chapa representativa, eleita e que de fato cumpra o papel fundamental do sindicato, que é a defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado e agora a gente retorna para a mesa para a fala aqui dos demais servidores municipais que estão presentes, munícipes, e em seguida dos vereadores. Muito obrigado. O cerimonial está trazendo aqui e eu vou fazer aqui a chamada. Então chama ao plenário a senhora Paula Ramos da Silva. Como eu disse aqui, nós daremos 2 minutos, mas se necessário for, a gente pode ampliar um pouco. Então, vamos continuar aqui. Chamar a senhora Mari Ribeiro. Boa noite, presidente, Vossa Excelência, vereador Isaac. Nobres vereadores presentes, autoridades, colegas servidores e população. E uma referência especial para os componentes ou integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu sou extremamente grata. E quando eu falar, eu nessa tribuna, eu falo como servidora, representante de um pelotão de ninguém. Porque não é importante, eu tenho 2 minutos para falar. Nós vivemos há anos no império do medo. E quando achava que nada ia ser pior, sabe aquela expressão? Nada é tão ruim que não possa piorar, presidente? Pois piorou. Dia 2 de janeiro, nós tínhamos em unidades pessoas vestidas de laranja, trabalhando, dançando. Na madrugada daquele infeliz decreto, se puxar dos grupos, o grupo não fechou. Se chorou.
E eu não sou fácil de chorar, não. Não porque eu não tenho vontade, é porque eu apanho direto. Quando eu digo servidora, nós estamos sangrando, senhores. Nós estamos pedindo socorro. Nós pedimos ajuda. Me perguntaram, vários, você não tem medo? Outros falaram, não vai, fala. Outros falaram, você não tem medo? Chegou uma hora que eu li. Medo. Medo de ser perseguida, medo de ser mandado para a roça. Pois eu digo para os senhores, eu estou na roça 2 vezes. Na roça, no psicológico, porque é todo dia. Eu não posso adoecer, porque se eu adoecer, eu não tenho salubridade. O meu salário sem salubridade não vai dar. E isso não é problema meu, é problema social meu e do meu empregador, que é a prefeitura. E fisicamente eu estou na roça porque eu trabalho no barreiro. Então, se o problema é esse, então não tem um problema. E quando você submete uma classe ao medo, o perigo é ter colegas como eu tenho, deitado num sofá, tremendo, que não aguenta nem ver a audiência pela TV, porque está sofrendo de estresse, está sofrendo de pressão, e isso está nos nossos grupos. Basta falar com os nossos colegas. Isso aqui tem muito mais gente para vir, mas não aguenta. E a gente vive calado. E os poucos minutos que nos dão, e nós agradecemos. Porque poucas vezes a gente tem direito de vir e falar, e dizer o que quanto nós somos humilhados no sentido de servidores. Hoje, lá no Barreiro, eu já mandei reclamações para tudo. Nós temos um banheiro lá, o vidro está sem vidro. Você tem que sentar no vaso. Mulher, humilhação. Você tem que estar olhando. Vou conceder à senhora mais 1 minuto. Eu agradeço, senhor presidente. Ontem, eu vi a secretária de saúde, eu fiquei até o fim. Eu nunca tinha entrado nessa Câmara. Eu nunca tinha usado essa tribuna. É minha primeira vez. Mas ontem não era dia de falar. Eu queria olhar no olho dela e falar, eu quero falar com a senhora de mulher para mulher. E não é, Marisa. Eu queria dizer para ela que março é mês da mulher. Mais da metade esmagadora da saúde da enfermagem é mulher. Você sabe quantas rosas ela nos mandou? Nenhum bilhete. Ela não nos conhece. Ela não sabe quem somos. E aí vem dizer que a atenção básica está funcionando, que ela vai cuidar da urgência. Mas vai funcionar mesmo. Porque nós somos mulheres. Independente dela, de quantas vezes ela venha ou diga, nós vamos continuar exercendo a nossa função. Nós não estamos aqui por ela ou por o prefeito. Nós temos uma missão. Nós exercemos isso. Mas não é porque nos chamaram de anjo ou de herói, e nós não temos asa, nós precisamos de transporte, precisamos de comida, que nós vamos recuar. Nós queremos dignidade, nós queremos respeito. E os que adoecem, podem ter certeza, nós estamos com medo, nós estamos doentes, mas enquanto tiver um de pé, nós vamos continuar. Obrigada, senhor presidente. Chamo agora o senhor Ézio Luiz Lute e peço para a senhora Rosalba Ramos já se aproximar também. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Em teu nome, eu cumprimento os nobres convidados, demais vereadores. Mas antes de começar o que eu tenho que falar como munícipe, eu acho que essa causa deveria aqui estar todos os nossos vereadores, porque compromisso com o servidor público, que é o fator gerador da administração, é o que dá qualidade ao serviço público, é o que faz o bom atendimento, deveria ter o empenho, a nobreza dos demais vereadores presentes. Com respeito aos seus representantes, mas isso é uma causa digna. Eu sou munícipe,
não sou servidor, mas vivo do serviço do servidor público. Preciso de serviço hospitalar, preciso do bom atendimento. Acompanho a qualidade do servidor público há muitos anos. Qual foi o ano que o servidor levantou a bandeira e agradeceu por ter um aumento digno? Sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, e o servidor tem que vir aqui pedir como se fosse uma esmola para o seu aumento, seu salário, para viver com dignidade, o que não dá. Então, senhor presidente, que eu conheço há bastante tempo, muitos vereadores aqui são conhecidos, eu acho que é uma vergonha o servidor ter que mendigar o aumento. Com essa gestão atual, se diz que Taubaté está falido, está rico em dívida, mas eu acho que a primeira coisa que deveria ter sido feito, o primeiro decreto municipal, é preservar o salário do servidor público. É dar a dignidade do servidor público, porque é ele que dá a imagem para o executivo. É ele que vende a imagem dos serviços municipais. É ele que vende a imagem para a empresa que vem de fora para poder produzir em Taubaté. Mas não, sequer teve o respeito. Estamos endividados, vamos administrar a nossa dívida. Mas não vamos cortar o salário, não vamos cortar o aumento e não vamos julgar, não posso dar porque estou endividado. Perfeito. Quem aqui que não está endividado? Levanta a mão à plateia se tiver uma pessoa que não esteja endividada. E nem por causa disso a gente deixa de viver, deixa de fazer as nossas prioridades. Servidor público é prioridade municipal. É o que dá qualidade. A vontade de falar é grande, porque é vergonhoso para mim como munícipe. A gente fala, entra vereador, entra prefeito, sai prefeito, e a história se repete. Então eu acho que o primeiro passo, conduzindo com as ideias do Marcelo e do Juarez, é o servidor público não ter medo de encarar, de lutar pelos seus direitos. É bater na porta do sindicato e pôr aquela turma para fora, porque elas tinham que estar aqui representando dignamente vocês. Ela tinha que estar na frente da prefeitura, junto ao poder público, junto ao executivo, e lutando pelos seus direitos. Quando nós tivemos a pandemia, o próprio servidor público, demais servidores estaduais e federais conseguiram a reversão. Foi suspenso o tempo da seu tempo de serviço, né? Que conta como o servidor público perdeu aquele tempo, é como se não tivesse existido o anuênio, é como se não tivesse existido no planeta Terra o servidor público. Perdeu. Agora, o servidor público estadual, federal, conseguiu reverter esse anuênio. Eles conseguiram, não parou o prazo para eles. Então, tudo isso é o sindicato. É o sindicato, como tem força, como o sindicato tem moral, tem prestígio, ele vai. Agora, é preciso que o servidor, os munícipes de Taubaté apoiem essa causa. Porque não é de hoje, não, é um processo cultural. Desde os tempos de faculdade, a gente vê o sindicato municipal pelego, como a gente diria, né? Na época de metalúrgico, sindicato pelego. É o que é. Quando está bom, eu estou presente. Quando está mal, estou fora. É fácil bater a mão no peito e dizer, fui eu que fiz. Mas com quanto sangue você fez aquilo? Então, eu acho que a gente tem que ter dignidade, sim. Nós temos que ter respeito pelo servidor público, seja ele quem for. Porque é ele que dá a engrenagem ao município de Taubaté.
Eu gostaria de fazer uma pergunta à mesa, depois se pudesse responder. Qual é a diferença do servidor público municipal de Taubaté e de São José dos Campos? Será que o processo que atinge Taubaté é o processo seletista ou é o concursado? Porque a gente vê, e isso é uma realidade histórica e é atual, comissionado, quando entra na prefeitura, ele entra com salário na casa do chapéu. Vê um comissionado, um contrato. Você deu mais 30 segundos. Só um minuto. O comissionado, quando entra na prefeitura, ele é contratado não pela qualidade que ele tem como prestador de serviço, mas pelo salário que ele vai ganhar. Agora, quando um gari entra para reclamar do seu salário, ele é maltratado. Gari é um exemplo genérico para todos nós, né? Então, eu acho que tem que haver, sim, respeito. Pode continuar. Alô? Concluindo, eu acho que tem que haver, sim, o respeito, um comprometimento dessa Igreja Casa Legislativa no empenho de forçar o Executivo a ter atitude, como pai de família, que é o senhor prefeito, ele olhar para a sua família e ver na sua família o espelho do servidor público. Obrigado. Muito obrigado, senhor Ézio. Senhor Ézio. E chama agora à tribuna a senhora Rosalba Ramos Reis e, em seguida, o senhor Paulo Duque. Já pode aqui se chegar mais próximo à tribuna. Podemos? Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, nós estamos nessa casa fazendo a defesa do trabalhador e da trabalhadora de Taubaté, porque a gente não tem um sindicato. Eu gostaria de relembrar a nossa história de luta enquanto servidor público do município de Taubaté, e com mais ênfase a partir do ano de 2020. E enquanto a gente estava na pandemia, tendo que atender a população sem vacina e sendo obrigados a trabalhar, né, retornar, nós, professores, o pessoal da saúde, o pessoal que trabalhava no cemitério, e depois com ênfase em 2022, quando a gente passou pela reforma da Previdência. Então, a gente precisa resgatar a nossa história para saber que a gente tem potencial de luta. Nós colocamos em 2022 mais de 1.000 pessoas em frente a essa Câmara fazendo a luta do trabalhador de Taubaté por causa de uma falta da atuação do sindicato. Mas eu quero começar a minha fala, né, além da nossa história, fazer um breve histórico, que nós marcamos uma reunião com o prefeito para discutir o dissídio. Como aconteceu? Eu passei na rua, o prefeito estava, eu parei, o prefeito, falei, prefeito, o senhor precisa escutar os trabalhadores de Taubaté, o senhor precisa falar com a gente precisa conversar sobre o dissídio. E ele falou para mim, não tenho como dar dissídio. Eu falei, mas a gente tem um vídeo que tem dotação orçamentária do ano passado para o dissídio desse ano. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E aí, o que ele me disse? A minha assessora vai se comunicar com você. Realmente, ela se comunicou. Essa reunião foi marcada para antes do dia 1º de maio, que é o emblemático Dia do Trabalhador. Porém, ele desmarcou a reunião e até hoje nós estamos esperando essa reunião ser remarcada, mas ele não remarcou. Todos os dias eu mandei mensagem para a assessoria do prefeito, cobrando essa reunião para que ele nos escute. E essa é a resposta que o poder público de Taubaté dá para o servidor, tanto o executivo quanto o legislativo, quando não tem vereadores nessa casa. Eu acredito que a nossa luta, eles estão contando com a nossa desistência, mas nós somos resistência. E é na resistência que a gente vai mostrar para esse governo, que já começa um desgoverno, que a gente que atende a população que votou nele.
Eu sinto muito pelos trabalhadores de Taubaté que organizaram reuniões, que acreditaram no prefeito Sérgio Vito, que acreditaram naquelas palavras que, inclusive, foram passadas aqui. E que, claro, em menos de 4 meses, 5 meses, elas foram pelo ralo, porque era mentira. Nós temos um prefeito que mente para o servidor e mente também para a população. Quando, por exemplo, ele alega que é o TAC do judiciário que tira a insalubridade, base do cálculo do servidor da saúde. Então, assim, ou a gente mostra para a população que nós estamos aqui e que se eles são atendidos no postinho, na escola, que tem a Guarda Civil Municipal, que o coveiro que enterra o ente querido, é porque a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando, nós não saímos do nosso posto de trabalho. Nós não fomos eleitos, nós entramos pela porta da frente, nós fizemos concurso público. Nós somos as pessoas que devem e merecem respeito nessa cidade. E é importante que todo trabalhador que não venha hoje aqui saiba que é pela luta que a gente muda a vida das pessoas. E essas pessoas somos nós mesmos. São as nossas famílias, os nossos filhos, que vão depender dessa reposição, desse ajuste salarial, que é o dissídio, que é a correção da inflação, para poder sobreviver. O nosso salário não chega no final do mês. A gente tem empréstimo, a gente não consegue pagar o montante do cartão de crédito. Então, assim, ou a gente luta, ou a gente vai morrer à míngua, porque esse ano é o ano da luta, é o ano que a gente vai conseguir eleger uma nova chapa do sindicato, é o ano da eleição. O sindicato pode fugir, mas a gente vai atrás dele. E a gente tem feito o trabalho do sindicato todos esses anos, porque ele nunca apareceu. E essa luta não é de hoje, não. Essa luta é de 2010, essa luta é de 2011. Essa luta é de todo o ano da prefeitura. Quem é antigo da prefeitura sabe quantas vezes nós perdemos nosso almoço para ir na porta do sindicato para manifestar, para que ele não se representasse. Quantas vezes nós perdemos nosso almoço porque a gente não pode fazer greve, a gente não pode fazer paralisação, e a gente não está discutindo isso. Porque a greve não é, ela é sacrifício. Entrar em greve é sacrifício, é ficar sem receber. É importante falar isso. O que a gente quer é dignidade, a gente quer ser ouvido, a gente quer que eles entendam que a gente não vive de vento, que o carro não vai sozinho para o nosso ambiente de trabalho, a nossa moto não anda sozinha, a gente precisa pôr combustível, a gente precisa comer, a gente precisa, sabe, respirar tranquilamente. Por quê? Porque as pessoas estão falando em suicídio, as pessoas estão afastadas por doença, e o prefeito não tem a mesma dignidade de atender a gente numa reunião como ele atendeu na época da eleição. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, que quem estiver em casa da próxima vez, venha para essa tribuna, venha para essa Câmara. E a semana que vem nós estamos marcando uma reunião, e nessa reunião nós vamos tirar diretriz de quais serão as nossas ações de luta. E nós vamos fazer uma assembleia e nós vamos sim cobrar o sindicato e derrubar esse sindicato. Se não for pelas meias de assembleia e representatividade coletiva, vai ser para a eleição que deve acontecer de julho a 26 de dezembro desse ano. Obrigada, são essas minhas considerações. Muito obrigado, senhora Rosalba Ramos. Chamo agora o senhor Paulo Duque para fazer uso da tribuna e peço já ao senhor Tomás Rodrigues que possa chegar mais próximo aqui à tribuna, por favor. Boa noite para todos que estão aqui presentes. Quero saudar os vereadores que estão aqui e começar fazendo uma fala para a população que deve estar nos assistindo, que depois vai nos assistir, né? Que quem cuida da cidade de Taubaté somos nós. Nós não somos os inimigos da população, nós somos os parceiros. A gente está aqui por todos vocês. E aí, é muito importante que nós sejamos valorizados, porque quanto mais nós somos valorizados, é para você essa melhoria, não só para a gente, no nosso bolso, no nosso salário, mas especialmente para você, uma melhoria que os professores dão para os seus alunos, estão mais felizes de dar aula, atendem melhor nos postinhos e fazem todos os tipos de serviços essenciais na nossa cidade. E aí é muito importante colocar aqui
que a revisão geral anual não é um aumento salarial, não é um favor e não é uma regalia, é um direito. Está previsto na Constituição Federal, se você olhar lá, está previsto o aumento de todo o servidor público, também está previsto na Lei Complementar número 1 e também na Lei Orgânica de Taubaté. Não é regalia, é o nosso direito, nós merecemos receber esse aumento. Ah, mas a prefeitura está cheia de dívidas, a prefeitura está em crise. O ano passado, os nobres vereadores aqui podem ajudar a gente trazendo dados depois, mas foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, que já previa um aumento de 20,95% nos gastos com o pessoal. Nosso aumento já está disponível, é só ter vontade política para que o prefeito nos conceda esse aumento. O prefeito pode conceder para a gente aumento, pode conceder vale alimentação, pode conceder vale transporte, que tudo isso não vai desrespeitar as leis orçamentárias. Então, isso daqui para nós é que termos ciência de que o prefeito poderia dar até 20% de aumento para a gente, se ele quisesse. E nem o mínimo ele quer nos dar, que é de 4,8%, que foi a inflação do ano passado. E é muito importante também colocar aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo e para todos aqui, que a nossa defasagem salarial, vamos pegar os últimos 5 anos apenas, de 2020 a 2024, está em cerca de 22%. É uma vergonha, 22%. A gente podia ter um salário muito maior, com muita dignidade, e sermos valorizados, porque somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos atendendo a população. Eu encerro aqui minha fala, dizendo que o prefeito ele não quer conceder o dissídio por maldade, ele não quer nos ouvir por maldade. É fácil, na época da eleição, falar um monte de coisa da boca para fora. Mas na hora de de convidar a gente para conversar, de convidar a gente para que a gente seja ouvido e pensar no nosso bem, ele não tem disposição política. Ele só vai ouvir os empresários da cidade, só vai ouvir a quem ele deseja estar perto dele. Mas nós que somos trabalhadores, ele não quer perto da gente, ele quer longe da gente. Então fica aqui um convite para o prefeito ter coragem de chamar a gente para conversar. Senão, nas próximas semanas, ele vai ver a gente aí na rua, colocando a nossa voz e a nossa vez, para mostrar que nós temos força e nós não vamos desistir, porque nós somos lutadores. Obrigado. Parabéns, senhor Paulo Duque, pelo uso da tribuna, pela fala. Chamo agora o senhor Tomás Rodrigues, e em seguida a senhora Alice Melo, também já se preparando aqui, por favor. Meu nome é Tomás, sou servidor público municipal de Taubaté, também sou militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Queria saudar aqui, os vereadores, especialmente os vereadores que se posicionam contra o projeto político de destruição do serviço público que o prefeito Sérgio Vitor toca nessa cidade. A importância do serviço público, ela é tão grande que ela vai muito além da valorização do próprio servidor, A importância do serviço público ela é a valorização do munícipe, que tem os serviços garantidos de qualidade, que tem hospital de qualidade para levar teu filho, que tem escola de qualidade, com material bom para ser utilizado, que tem um cemitério que não está jogado às traças como o nosso cemitério municipal está. E eu queria já também, deixar muito claro aqui o nosso posicionamento dos servidores, inclusive, contra esses cortes que o Sérgio Vitor promove nessa cidade. Inclusive, ele inicia o seu mandato com um corte de 30% em cada uma de suas secretarias. Esse tipo de política de austeridade fiscal, ela tem um caminho, ela vai entregar aquilo que nós temos, aquilo que a população tem, que deve ser, servir à população, à iniciativa privada. E vai encher, o bolso de quem não tem preocupação com a classe trabalhadora,
que é aqui, né, o que nós somos. Queria falar sobre a importância, né, desse dissídio, porque a inflação ela também está comendo o nosso salário, né, fruto também de políticas muito desastrosas a níveis não só municipais, políticas econômicas estas. E essa inflação ela come o nosso salário. Nós temos muitos problemas. A gente vive num país que a taxa de juros ela aumenta a cada dia, recentemente agora aumentada para 14,75%. E isso agrada a quem? Esse projeto político agrada a quem? Não ao povo. Agrada aos inimigos do povo. A defasagem salarial dos servidores de Taubaté, ela é muito grande. Só nos últimos 5 anos, como apontou aqui, né, muito bem o companheiro, ela beira 23%. Isso é um grande problema. Eu queria colocar aqui, né, que é muito importante que nós todos, e faço um convite aqui para aqueles que estão, né, nos assistindo em casa também, para aqueles que estão acompanhando nos grupos de WhatsApp dos servidores, para que eles se somem a essa luta, não só esta luta pelo dissídio, mas a luta também contra o decreto que visa, né, acabar com o direito à insalubridade, periculosidade e risco de vida dos servidores, alterando a base de cálculo, que juntemos, né, para lutarmos, porque se nós juntos oferecermos resistência e pressão contra os inimigos do povo, nós teremos muito a ganhar. É isso, sem nenhum direito a menos. Muito obrigado, senhor Tomás. Chamo agora a senhora Alice Melo e já para, em seguida, a senhora Cleidiane Noronha também. Boa noite à casa, boa noite a também as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Alice, sou professora aqui na rede Taubaté desde 2012. E eu já trabalhei em outras 3 prefeituras. E quando eu entrei aqui em Taubaté em 2012, era o sonho de todos os professores virem trabalhar em Taubaté. Porque a gente tinha convênio da FUST, né? Os servidores tinham convênio, tinha um salário equiparado às cidades vizinhas. E desses anos para cá, desde 2012, o que eu tenho visto é que nós temos o pior salário de professor entre as cidades vizinhas. Nós perdemos o convênio da FUST, que era um excelente convênio. Nós já não temos cesta básica, como tem em Pindamonhangaba, por exemplo. Nós não temos convênio, nós temos que pagar caro para ter o convênio médico, que é quase o preço de quem paga no particular. E o nosso salário está em defasagem. E eu me pergunto, como que isso foi acontecer com uma cidade com a potência de Taubaté? Vale lembrar que nós temos uma verba destinada para profissionais de educação. Nós temos 70%, no mínimo 70% da verba do Fundeb é para valorização dos profissionais de educação, inclusive aumento salarial. E aonde está sendo destinada essa verba? Para onde que está indo? Se não está indo para o nosso salário. Então, os órgãos competentes, o Ministério Público, deveria apurar o que está acontecendo. Colocar os responsáveis, se houve desvios, fazer com que eles paguem por isso, e não os servidores. A gente encara uma sala de aula lotada todos os dias. Falta professores especializados, falta professores de inclusão. Cidades vizinhas têm 2 professores por escola de inclusão. Nós temos na educação infantil um professor que vai 2 vezes por semana atender os alunos de inclusão. Nós temos que dar conta de tudo isso e com o salário mais defasado do Vale do Paraíba. Então, o que eu venho aqui é que a gente possa pensar, que as pessoas em casa também possam fazer valer o direito dos servidores, porque somos nós que batalhamos pela educação dos filhos das crianças. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, a senhora Alice.
Chamo agora a senhora Cleidiane Noronha para fazer uso da tribuna e, em seguida, o último servidor a fazer uso da fala, o senhor Anderson Barbosa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa audiência, o vereador Isaac, por ter tomado essa iniciativa, e no seu nome os demais vereadores, os poucos demais vereadores que estão nessa casa. E eu não me canso de ter estranhamento em relação a isso, a cada audiência pública que eu venho. Eu já vim em algumas e sempre tenho essa péssima constatação da falta de interesse em todas as esferas sobre pautas tão importantes para a sociedade. Eu fiquei pensando bem se eu viria até aqui falar algo hoje, porque muitas vezes, no desânimo da nossa rotina e dessa luta que a gente está tendo, às vezes a gente percebe que, para os olhos da maioria, eu só sou mais uma. E cada um aqui é só mais um. Mas eu pensei, se eu me eximir dessa possibilidade, eu vou estar permitindo que me tratem como mais uma. Mas eu não sou mais uma. Eu tenho um número de matrícula há 13 anos como servidora municipal de Taubaté. E eu escolhi Taubaté para viver. Até mencionei recentemente na reunião com o prefeito que tivemos terça-feira, que eu tenho família política no Ceará e poderia estar lá, gozando de privilégios, dos quais eu quis abrir mão, porque eu não queria nada que não fosse meu por mérito. E estar servidora pública de Taubaté é mérito meu. Eu passei num concurso para isso. E eu quero ser valorizada por isso. E eu, nas minhas reflexões do que eu gostaria de trazer, acrescentar, eu procurei aqui um conceito simples sobre um termo que se chama Estado mínimo. Também conhecido como minarquia, é uma concepção política e econômica que defende um Estado com funções limitadas, concentrando-se na garantia da ordem, da segurança e do cumprimento das leis, deixando a maior parte da atividade econômica e social nas mãos do mercado e dos indivíduos. E o resto do conceito fala que é uma concepção muito usada no liberalismo e no neoliberalismo. E eu chego a uma outra pergunta. Eu acho que há muito tempo a gente nem está no estado mínimo, a gente deve estar no estado submínimo, se é que ele existe. Mas se ele existe, Taubaté está nele. Porque onde está a ordem? Onde está a segurança? Onde está o cumprimento das leis? Dissídio é cumprimento de lei, não é, como muitos outros já falaram aqui, não é favor, é obrigação, é lei. Segurança, a gente tem segurança? A gente não tem segurança na área da saúde. Muitas pessoas têm exames, consultas há meses sendo aguardados. Então, a pessoa não pode nem se assegurar do bem uso, do bom uso, do uso efetivo e célere da saúde pública. Quantas mães, famílias estão com crianças na lista por creche há tempos? Então, cadê a segurança na educação? Então, a gente não vive nem sequer no estado mínimo, embora que é a política que está querendo ser feita. De dar o mínimo, mas se a gente tivesse talvez o mínimo, a gente estaria comemorando. Então, eu não trabalho na minha potência mínima. E vocês também não. Eu tenho certeza que vocês não trabalham no mínimo de vocês. Eu não trabalho no mínimo. Quando eu e outros colegas do meu trabalho fazemos vaquinha para comprar itens ou comprar produtos para o café da manhã, para a gente juntar gestantes de alto risco e oferecer para elas um evento que fale sobre amamentação, sobre, enfim, vários momentos importantes ali para ela, a gente tira do nosso bolso para fazer isso. A gente não está fazendo o nosso mínimo. A gente está fazendo muito além. A gente está fazendo muito além quando a gente compra equipamentos, tirando do nosso bolso para poder oferecer um trabalho melhor. Então, não, eu não sou mais uma na prefeitura e não trabalho no mínimo, e eu espero que a gestão também faça isso, bem como a Câmara também
os vereadores que estão aqui ausentes parem de trabalhar no mínimo. Muito obrigado, senhora Cleidiane, pelas palavras, pelo uso da tribuna. Chamo agora o senhor Anderson Barbosa. Em seguida, os vereadores farão uso da palavra também. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui novamente, né, como a colega Rosalba falou, novamente nessa tribuna para defender os servidores. E hoje eu estou aqui, né, sou advogado, sou cirurgião dentista, sou historiador, mas antes de tudo sou servidor público municipal dessa cidade e com muito orgulho. Eu tenho 30 anos de odontologia. Esse ano estou fazendo 30 anos de odontologia. E tenho mais de 24 anos de serviços prestados a essa cidade. Já fui servidor federal enquanto membro do Exército Brasileiro, como tenente dentista do Exército, e ali eu me apaixonei pelo serviço público. Venho de uma família de servidores. Minha mãe, aposentada do Serviço Público Estadual, meu avô, minha avó, diretora de escola, minha bisavó. Então, o que eu exijo, no mínimo, aqui é respeito, inclusive, a essa história. E hoje estou aqui, despido das vestes aí, forenses, para falar assim como servidor público aqui. E para não ficar falando muito, porque advogado fala muito, eu redigi aqui um pequeno texto para não ocupar muito tempo, nem o tempo de vocês, já que eu sou o último aqui a falar. Então, por favor. Senhor presidente, nobres vereadores, com licença, a idade chegou também. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor prefeito e demais presentes. Falo aqui como servidor público, cirurgião dentista há mais de 2 décadas nessa cidade. E como cidadão indignado com a proposta, mesmo que ainda informal, do Executivo Municipal, de negar aos servidores o mínimo dos mínimos, a reposição inflacionária. Não estamos falando de aumento real, como muitos aqui já falaram. Estamos falando de manter o poder de compra, o básico, diante de um cenário de alta generalizada de preços. Ao anunciar que a reposição será 0, ou como a colega Rosalba falou, não tem jeito de dar dissídio. O prefeito de Taubaté, legítimo representante do Partido Novo, assume publicamente uma política de desvalorização do funcionalismo. O Partido Novo tem deixado claro que considera o servidor um gasto e não um investimento. Defende a terceirização da saúde, a diminuição do Estado, o enfraquecimento da estabilidade e dos direitos conquistados com décadas de luta. Senhor prefeito, o cidadão não é o problema, o servidor não é o problema, é parte da solução. Está na ponta, atendendo a população, garantindo o funcionamento das escolas, dos postos de saúde, das emergências, da fiscalização e de todos os serviços que o povo precisa. Congelar salário é punir quem trabalha, é desrespeitar quem manteve a cidade em pé, inclusive durante a fase de pandemia. Por isso, senhor prefeito, pedimos respeito. E aos vereadores, pedimos firmeza. Não aceitem o desmonte silencioso do serviço público de Taubaté. O congelamento não é técnica de gestão, é escolha política. E essa escolha nós rejeitamos. Obrigado. Obrigado, senhor Anderson. Antes de passar a palavra aqui aos nobres vereadores, chegou aqui para nós um munícipe, né, servidor participante também, que pede, inclusive para que não tenha um nome divulgado, mas ele faz um questionamento direto se tivesse um representante do Executivo, mas nós entendemos que é importante fazer a leitura na íntegra aqui do questionamento deste munícipe e também servidor. Boa noite, vereador Isaac e demais vereadores que estão saindo em defesa dos servidores.
Isaac, gostaria de informar ao representante do prefeito presente que hoje um guarda municipal em Taubaté ganha uma base salarial baixíssima. Um guarda municipal ganha menos que um fiscal de trânsito e fiscal de posturas. E nossos irmãos da Defesa Civil têm uma base salarial muito superior aos GCMs. Devido a isso, grande parte dos colegas vive nos bicos, nas folgas e finais de semana para complementar a renda. A lei trabalhista diz que quando fazemos uma função equivalente a outra categoria, tem que equiparar o salário. Porque o secretário de Segurança, capitão Souza, não equipara o salário dos guardas ao dos colegas da Defesa Civil. Estamos trabalhando armados nas ruas e ganhando super mal, e mal podemos ficar com nossos filhos na folga, porque senão temos que fazer um bico. Não colocamos comida na mesa. Fazemos o trabalho de todas as secretarias e somos o que menos ganhamos. Nos ajude, Isaac. Infelizmente, o mesmo secretário que hoje está na segurança era o secretário da gestão Saúde. Teve a oportunidade de nos ajudar na reforma administrativa, nos valorizando, mas preferiu não fazer. Nos ajude a corrigir essa injustiça. Um abraço. Essa aqui é mais uma expressão de indignação de um servidor, porque o que a gente tem dito, né? A luta são de todos os servidores do nosso município. E passo agora a palavra aqui ao nobre colega, vereador Douglas Carbone. Boa noite, presidente, vereador Isaac, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, trabalhadores que tiveram essa jornada de trabalho, estão aqui hoje, nesse momento. Fico triste de não a presença da prefeitura, de um representante da prefeitura. Eu vou falar uma frase que falei há um tempo atrás, não confie na palavra de alguns políticos, confie na forma que ele vota. O político, eu já vi vereadores aqui desta casa, vereador Diego, nós estamos aqui há 4 mandatos. Em época de eleição, nós andamos muito na rua, temos um contato muito grande com a população. Na verdade, os 4 anos do nosso trabalho. E quando é para votar aqui com o servidor, vereador Isaac, tira o corpo fora. Cuidado vocês, servidores. Quando a gente vê aquele vídeo que o vereador Isaac passa aqui, parece uma grande serpente encantadora, encantando com discursos. Cuidado com o político, com as promessas, com as palavras dos políticos. Confiem mais da forma que ele vota, porque é assim que a gente acompanha as mudanças que a cidade precisa. E vocês que estão aqui hoje, prefeito, eu sei que seu grupo deve estar assistindo, porque o senhor monitora inclusive as nossas redes sociais. O senhor gosta de rede social, né? Foi eleito por ela, por isso que a gente foi encantado. Mas, prefeito, a cidade não é rede social. A cidade é isso aqui, ó. Pessoas que trabalharam o dia inteiro, cuidaram da nossa população, na escola, no posto de saúde, cuidaram nos departamentos da prefeitura, ao qual o senhor anda, né? Então essas pessoas trabalharam o dia inteiro, elas estão aqui. O que elas estão reivindicando, e aí eu vi um colega falando aqui, o orçamento do ano que vem, vereador Diego, cresce o orçamento para o ano que vem. Não acreditem nessa história que Taubaté não tem dinheiro. Não tem dinheiro para os trabalhadores, mas para as empresas dos amiguinhos tem dinheiro. Para contratar a empresa sem licitação tem dinheiro. Como que não tem dinheiro? Se não tinha dinheiro, por que fez carnaval? Ou a prioridade não é os exames de sangue, os exames de imagem? Poxa vida, que discurso do novo é esse? Então não dá, prefeito, não dá. Você fez essas promessas durante a campanha.
Você prometeu mudanças. Você falou, quem é esse tal de Sérgio Vitor? Agora a gente está com suspeita de, assim, ou, quem é? Aquele da campanha ou esse que está aí agora tirando o direito dos trabalhadores? E mais, prefeito, está ficando vergonhoso para a sua administração. O Ministério Público, e olha, em 12 anos que eu estou vereador nesta casa, eu nunca vi uma publicação do Ministério Público do Trabalho ter que vir a público e desmentir a prefeitura. O verdadeiro Pinóquio está ficando você. O verdadeiro Pinóquio está ficando essa administração. Então, prefeito, em 12 anos, vereador Diego, nós estamos aqui. Nós nunca votamos contra o servidor público. Mesmo sendo base, mesmo sendo oposição, nós sempre tivemos a mesma cabeça, porque isso é questão de caráter. Quais são as nossas responsabilidades, vereadora Thalita? Infelizmente, alguns políticos falam algumas coisas e na hora de votar, vota contra o povo. Então, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência, e eu quero dizer a vocês, eu conheço os covardes. A minha biografia de vida, que morei no São Gonçalo, saí do São Gonçalo a pé, fui agente comunitário, fiz minha faculdade com bolsa de estudo, uma luta muito grande, depois fui morar na Gurilândia, sempre soube o meu lugar na sociedade, sempre soube a minha responsabilidade, mas eu conheço os covardes, até porque a minha biografia de vida fez com que eu tivesse que mostrar que eu não era só bom, eu tinha que ser melhor. Vereador Isaac, quando o prefeito vai a uma reunião em pré-campanha, promete, e não tem a coragem de sair num movimento pacífico, que 90% eram mulheres ali que estavam na porta da prefeitura, demonstra covardia, demonstra falta de respeito, de responsabilidade. Eu vi mães com crianças, como estou vendo aqui. E olha, eu não gostaria, está sendo muito incômodo para mim falar isso do prefeito. Mas, infelizmente, ele tem agido como um moleque, não como um administrador da cidade. Porque um bom gestor, mesmo não, ele tem que falar. Trabalhei na Pernambucanas, meu gerente falava assim, olha, até para falar não para o cliente, você tem que saber falar não. Porque você tem que convencê-lo do não. Então, prefeito, saia das suas redes sociais. Saia desse mundo que você está vivendo, dos puxa-saco. Porque quem puxa muito, puxa inclusive o seu tapete. Porque foi isso que seus assessores fizeram com você quando você foi deputado estadual. Sabe por que você não ganhou a reeleição? Porque você ouviu pessoas erradas. E mais uma vez você tem a chance hoje de ser um grande político, mas está ouvindo pessoas erradas. Infelizmente, ou você entrou na política para fazer mudanças ou para fazer sua vida. São essas nossas considerações. E olha, contem comigo, contem com o meu mandato. E olha, nós não vamos arredar o pé. E saibam que vocês estão colocando medo no bom conselho. Vão para suas redes sociais, publique, converse com as pessoas. Eu entro no Uber em Taubaté, pego o Uber, vereador Diego, vereador Isaac, e já falo para o Uber assim, o que você está achando da administração? Dá um jeito de perguntar. A pessoa, nossa, mas tem um mato que está lá Um Uber falou para mim essa semana, olha, eu ando a cidade inteira, vereador Isaac, dá mais um minutinho. Eu ando a cidade inteira, e faz 3 meses que eu estou passando, tem um mato tão alto ali, e esse mato faz tempo que era para estar cortado. Eu falei, pois é, né? É bom você está observando isso? Estou observando isso. Eu votei nele. Eu vou falar para o prefeito, pega um Uber, prefeito, começa a andar na cidade, né? Você vai ver que você não está muito bem não, viu? Quem fez a pesquisa, falando que você está bem, está enganando você. Seu amigo, não, o inimigo, porque quem fala que ele está bem não é possível. Ele não conhece a marcação de exames, como está em Taubaté. Acabei de receber uma pessoa pedindo para me ajudar na questão do cartão Benza Taubaté, que perdeu. Então, são essas situações, prefeito. Saia do seu mundo.
né? Eu sei que você viajou bastante lugares no mundo inteiro, foi um sapatênis bem viajante, mas não conhece muito Taubaté. Mas eu espero que você tenha respeito pelas pessoas, né? A gente faz uma coisa meio de sátira, vereador Isaac, porque... Sabe por que eu tenho que falar assim? Porque quando a gente coloca o nariz de palhaço, quando eu vejo as promessas dele de campanha, eu me sinto de verdade um palhaço. Porque eu falo, não é possível que ele enganou todo mundo. E não é só nesta causa. O que ele está fazendo na causa animal e na educação que eu milito aqui nessa cidade, teve um dia que eu fui embora para casa e eu chorei. Eu falei, gente, não é possível que esse moço está fazendo isso, destruindo tudo que nós construímos. Então, prefeito, tenha respeito. Até porque nós temos tempo de mandato, nós não temos um mandato vitalício. E como você, já passaram outros. Eu espero que você ainda dê tempo de ter consciência, de mudança. Não desistam, vão para as redes sociais e olha, os servidores que aqui não estão, fiquem alerta. Sei que muitos não puderam estar aqui, mas fiquem alerta. Hoje foi vários setores da prefeitura, principalmente voltados à saúde, mas amanhã será a educação e depois outros setores da prefeitura que serão atacados por esse governo. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Douglas Carbone. Parabéns pelas palavras na defesa do nosso servidor público da cidade. Chamo agora a vereadora Thalita para o uso da tribuna. Boa noite a todos os servidores e servidoras aqui presentes. Feliz em encontrar também cidadãos e cidadãs comuns aqui que vieram prestigiar e que vieram também somar a luta dos servidores públicos, porque a luta dos servidores públicos é a luta da qualidade da entrega dos serviços públicos da nossa cidade. E eu quero também aqui dar uma boa noite especial para a mesa, em seu nome, vereador Isaac, que hoje preside essa audiência, é a primeira audiência que o senhor está presidindo. A Casa da Cheia é de um assunto extremamente importante e eu quero compartilhar a minha felicidade em ter o senhor aqui compartilhando essa legislatura com a gente. Dizer que é muito importante a sua representação do Partido dos Trabalhadores, que há muitos anos a gente não tinha a representação do Partido dos Trabalhadores aqui dentro dessa casa e que a nossa democracia representativa só tem a ganhar. É mais saúde para o debate político, ter mais representatividade democrática dentro dessa casa. Então, eu estou aqui muito feliz e agradeço pela presidência que o senhor, como está conduzindo os trabalhos e todas as ações que o senhor em 5 meses já tem feito, que são de muita valia para toda a população de Taubaté. E eu quero também dizer que o nosso mandato, tanto no mandato anterior, quanto nesse primeiro ano desse segundo mandato, um dos primeiros requerimentos que a gente faz para a prefeitura de pedido de informação é sobre a reposição da inflação. Todo ano. Esses são os nossos primeiros requerimentos. Pedindo um panorama de como está a situação da prefeitura em relação à questão financeira, também as ações e estudos de reposição de inflação. E a resposta veio um Ctrl+C, Ctrl+V. Estudos. É isso que a prefeitura tem respondido para a gente. Em quase todos os requerimentos, os vereadores estão aqui para não me deixar mentir. Eles respondem para a gente pedidos de informação que estão analisando e fazendo estudos técnicos. E as respostas que a gente precisa de prazos, de dados, a resposta não chega. Mas esse requerimento é mentiroso, porque o próprio Sérgio Vitor, enquanto prefeito, já tem dito nos meios de comunicação que não vai dar a inflação. Então, a própria secretaria do prefeito Sérgio Vitor, que responde para a gente que está fazendo estudos técnicos para ver a possibilidade de reposição de inflação, já está mentindo na resposta, porque o prefeito já está afirmando que não vai dar, então não tem nem estudo. E se não tem nem estudo, é porque não é prioridade, porque realmente não tem dinheiro para tudo mesmo. Orçamento público nunca vai dar, não vai ter dinheiro para tudo. Na nossa casa também não tem dinheiro para tudo, a gente tem que fazer escolhas. É prioridade. Gestão tem que escolher o que é prioridade.
e a ausência da prefeitura aqui hoje, a falta de diálogo com a população, com os servidores e com esses vereadores, porque os vereadores também estão aqui e já pediram reunião, não é, vereador Isaac? Quantas reuniões nós solicitamos para os secretários, para o próprio prefeito? A gente quer conversar, a gente quer construir, a gente acha que é possível, mesmo com as divergências, encontrar pontos que nos conectem para um bem comum. Aqui os servidores, aqui os vereadores, até vereadores que hoje não estão presentes, por qualquer motivo que seja, mas que eu sei que estão unidos pela causa dos servidores, a gente tem pautas também que a gente diverge, mas a gente tem as pautas que são inegociáveis. E serviço público, servidor público é inegociável. Sem qualidade de trabalho para o servidor público, a cidade não funciona. Para a gente é inegociável, então isso é uma prioridade que une a casa, em sua grande maioria, né? Mas qual é a prioridade do prefeito Sérgio Vitor? Não tem como a gente nem perguntar, porque a gente não tem nenhum representante aqui, é por isso que essa casa, em 5 meses, já fez 2 convocações. Os vereadores que estão aqui há mais mandatos, já viram isso antes? Esse número de convocações feitas num primeiro semestre. E aí a gente vê também o prefeito Sérgio Vitor dizendo nas rádios, porque nessa casa não está presente, uma tolerância, por favor, presidente, que aqueles que não são base só fazem críticas e não reparam naquilo que a prefeitura está fazendo. Eu quero reparar, então me mostre, porque também tem 5 meses e os vereadores que estão aqui mais mandatos podem contar para a gente, não veio nenhum projeto de lei da prefeitura. Já viram isso em outra gestão? Em 5 meses, não vi nenhum projeto de lei, nenhuma proposta para a cidade. Tudo que a gente escuta é que a cidade está endividada. E a gente não tem planejamento. E aí foi feito várias falas aqui excelentes. E para mim está claro que essas ações, uma atrás da outra, decreto da insalubridade, que retira direitos dos servidores, mentindo, em cima de mentiras, que já está comprovado. O próprio Ministério Público do Trabalho desmentiu a prefeitura em ato oficial. Decreto de insalubridade, a não reposição da inflação, tudo isso faz parte de um projeto político. Precariza o serviço público para que o servidor que está tentando, com a saúde mental sobrecarregada, com toda essa situação que está vivendo, que está pedindo licença sem remuneração e está sendo negada, é forçar o servidor a exonerar. Esse é o projeto político do governo Sérgio Vitor que está se desenhando na cidade. Precariza o serviço público para forçar o PDV, para vir com a justificativa de que a terceirização é a solução. Para mim está claro. Para mim está claro que esse é o desenho que está acontecendo. E para mim tem algo tão grave quanto tudo isso, que é o desmonte do serviço público da nossa cidade. E a entrega desses serviços públicos a terceirizadas a empresas privadas. Algo que é muito grave é mexer com a esperança da população. E eu lamento a dureza aqui das palavras, mas nas eleições de 2020, no segundo turno, vereador Isaac, a gente não teve um prefeito que foi escolhido. O prefeito Saldi, ele não foi escolhido. Ele estava num segundo turno em que a candidata Lorene foi rejeitada. O voto do Saldi não era a escolha do prefeito Saldi, era a rejeição da candidata Lorene. Agora o prefeito Sérgio Vitor foi escolhido. O servidor público fez campanha, coisa que eu nunca vi nessa cidade. O servidor público escolheu porque o Sérgio Vitor, durante campanha, trouxe esperança para as pessoas. E tirar a esperança das pessoas é gravíssimo para os rumos da nossa cidade. A gente precisa das pessoas não só esperançosas, mas alegres. O vereador Douglas aqui subiu para fazer a sua fala, causou riso na população. Isso também é política. Isso também é ação política. Porque a gente precisa das nossas pessoas felizes. A gente precisa de bem-estar social. A gente precisa de saúde emocional. Isso também é direito. Como canta a canção do Titãs,
a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente precisa de outros direitos básicos que essa prefeitura tem brincado com os sonhos, com a esperança e com a alegria dos servidores públicos. E, de fato, isso vai ter uma consequência na própria população, que vai ficar sem a entrega dos serviços que eles merecem. Não porque os servidores públicos não querem dar, mas porque não há estrutura possível para que esses serviços sejam entregues. Então, todo esse desmonte que está se desenhando nessa cidade, eu desejo que o prefeito Sérgio Vitor volte atrás, porque ainda está em tempo de revogar o decreto, porque ainda está em tempo, a base do dissídio é agora maio, ainda está em tempo. Mas se esse projeto político continuar, não será resistência, não dessa casa. Isso a população pode ter certeza, os servidores podem contar com a gente. Muito obrigada pela tolerância, vereador Isaac. Obrigado, vereadora Thalita, parabéns pelas palavras. Agradeço de todo o coração a sua gentileza de analisar o nosso mandato aqui com 5 meses e fico muito feliz de tê-la como companheira do campo da esquerda, progressista aqui, juntamente com os vereadores que estão presentes, outros que estão juntos na pauta dos servidores. E quero chamar agora para fazer uso da palavra o vereador Diego, que é o vereador do PL, que também podemos ter nossas divergências partidárias, mas temos encontrado muitos pontos comuns aqui nesse parlamento, em benefício da nossa população, da nossa cidade, e tem sido um grande privilégio estar também iniciando o mandato com a experiência aí do vereador Diego, vereador Douglas, e agora Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereador Isaac, eu quem queria também cumprimentar os componentes da mesa, cumprimentar os demais vereadores, vereadora Thalita, vereador Douglas, cumprimentar vocês, servidores, e a você também que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Vereador, eu estou no meu 4º mandato, e eu vejo, vereador Douglas, assim como Vossa Excelência, que o servidor está sendo penalizado. Eu falo com conhecimento de causa porque, assim como o vereador Douglas, nós somos vereadores que tem rodinha no pé, a gente anda na cidade conversando com os servidores, conversando com a população. A vereadora Thalita também tem rodinha, né, Thalita? Rodona, né, Thalita? E eu vejo que o prefeito Sérgio Vitor, eu enxergo ele como uma pessoa boa, mas ele está sendo mal assessorado e está ouvindo coisas erradas. Isso acaba com o político. Eu não vejo ele uma pessoa de má índole, sabe, o vereador Isaac? Eu vejo, né, ele tem família, tem esposa, tem pai, tem mãe, mas, prefeito Sérgio Vitor, quem é que você está escutando? Essas pessoas que você está escutando não são da cidade, não tem compromisso nenhum, não sabem o que os servidores passam. E aí você ganhou a eleição, Sérgio Vitor, com o apoio desses servidores aqui, ó, que fez a diferença na sua eleição. Nós sabemos que o quanto foi difícil. Agora, depois que você ganhou a eleição, você fala um não para esses servidores? Naquele momento você queria dialogar, agora não quer mais. Naquele momento você disse que não iria retirar direitos, que não ia ter perseguição, e está retirando direitos. Sérgio, cuidado. Nós já vimos as pessoas que, do mesmo jeito que cresceram, eu já vi cair. A vereadora falou muito bem aqui do prefeito Saldi, ganhou no 2º turno 92 mil votos. Já na outra eleição, nós vereadores tiveram mais votos que o prefeito. Sérgio, a administração pública não é uma empresa privada. A administração pública, primeiro, é feita de pessoas, que são servidores municipais, que prestaram concurso
que outras pessoas não tiveram condições ou não tiveram capacidade de prestar e passar no concurso. Foram os escolhidos, os melhores. E aí eu vejo uma ação, às vezes organizada, de querer endemonizar o servidor. Pegam fatos isolados e vai para a mídia, como se todo servidor fosse. Tem vários políticos corruptos, todos são? Não. Agora, quando pega determinado servidor e vai lá para a televisão e fala, olha, esse funcionário fez isso, parece que todos os outros também fazem. E eu vejo muitas das vezes, você, população, tome cuidado com o que você escuta, tome cuidado com o que você vê nas televisões, na televisão, na mídia social. Nem tudo que você vê é verdade. Vá lá conversar com os funcionários. E nós estamos falando aqui, o vereador Isaac, de dissídio. A gente está aqui numa audiência pública para discutir o dissídio, que é uma coisa que é lei. Olha para você ver. E ele fala tanto de lei, que gosta de cumprir lei, que é legalista. Sérgio Vitor, vamos cumprir a lei. Vamos dar o dissídio para os servidores. E aí tem que tomar cuidado, Sérgio, porque do mesmo cuidado que nós temos quando a gente vem aqui na tribuna para falar do senhor, porque o senhor tem família, o senhor tem pessoas atrás de você, esses servidores também têm. 2 decretos, prefeito Sérgio Vitor. Se puder me dar mais um tempinho, vereador. Com certeza. 2 decretos, de forma abrupta, sem chamar vocês para conversar. Quantos de vocês não estão dormindo porque vai diminuir o salário de vocês, se isso acontecer? Não vai pagar uma prestação da casa, não vai pagar a prestação do carro, ou vai deixar de pagar a escola particular para os seus filhos, ou vai deixar de pagar um convênio médico? Prefeito Sérgio Vitor, você gostaria que no seu salário fosse cortado? Você gostaria que no salário dos seus secretários fosse cortado? Você gostaria que nos cargos comissionados ao qual o senhor está indicando fosse cortado o salário? Eu quero falar para você, trabalhador da iniciativa privada, você gostaria que fosse cortado o benefício do seu salário? E é disso que nós estamos falando. Eu nunca vi um trabalhador, Isaac, vir procurar o sindicato reclamar que corte o benefício. Está sempre buscando mais benefício, lutando por PLR, que é legítimo. Agora, vamos fazer uma reflexão. Por que os servidores públicos têm que pagar o pato? Serem penalizados. Se você é trabalhador que trabalha na indústria de iniciativa privada, todo ano você tem o seu dissídio. Todo ano. E por que os servidores não têm? Porque não tem compromisso. Porque quem está à frente não tem compromisso com vocês, servidores. E olha, servidores municipais, que são bem remunerados, que têm um ambiente de trabalho agradável, consegue atender bem a população. Agora você imagina esses servidores sendo penalizados. Às vezes não consegue nem trabalhar direito, por quê? Porque o local de trabalho já é insalubre, já não tem equipamentos, não tem material. E aí vai penalizar o servidor? E ainda usa, às vezes, subterfúgios que eu nunca usei. Falar que o Ministério Público está tirando direito, o Ministério Público do Trabalho. Cara, que mentira. É mentira em cima de mentira. Isso não pode acontecer. Aliás, nós não devemos, vereadores, deixar isso acontecer. Então, o que eu quero dizer para vocês, servidores, se unam cada vez mais, façam a manifestação de vocês, porque a prefeitura é de vocês, servidores. O prefeito vai entrar, vai ficar 4 anos. Se fizer um bom trabalho, ele vai voltar. O vereador também. Mas vocês estão lá. Vocês são patrimônio. Prefeito Sérgio Vitor, pedir um favor para o senhor. Pense com carinho,
o que o senhor está fazendo. O senhor entrou para a história como com discurso de eficiência, publicidade, transparência. O senhor realmente fez uma campanha eficiente, o vereador Isaac, né? Surpreendeu todos, foi uma surpresa. Mas o senhor também está sendo eficiente em destruir a prefeitura. Eficiente em penalizar o servidor. Eu só espero que essa eficiência também não prejudique a população, porque esses servidores já estão sendo penalizados. Então, população, se atentem, prestem muito bem atenção no que vocês estão escutando, no que vocês estão vendo, porque esses funcionários não devem pagar o pato. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Diego, pelas lúcidas considerações. E encaminhando aqui as nossas considerações finais dessa audiência pública, eu queria reforçar, talvez alguns de vocês que estão presentes, que estão nos assistindo, já ouviu este vereador falar aqui na tribuna sobre qual o prefeito que nós temos em Taubaté. E aí eu sempre trago comigo esse caderno laranja, é o programa de governo do prefeito Sérgio Vitor, para o qual ele foi eleito. Este caderno azul chama-se Caderno de Políticas Municipais, um guia para as eleições de 2024, Instituto Libertas. Instituto Libertas é um instituto que encaminha para o Partido Novo os modelos de gestões municipais. E eu tenho dito, vereadora Thalita, aqui Marcelo, Juarez, que o que está acontecendo em Taubaté não é por acaso. Este caderno, ele fala o seguinte, quando a gente discute gestão pública. É comum que as estruturas de carreiras causem incentivos perversos na conduta dos servidores, como nos casos de atendimento a critérios de progressão e promoção por capacitações com pouca adequação de trabalho efetivamente desempenhado. Como podemos contribuir para a solução? E aí, pasmem, veja algumas das propostas do Instituto Libertas para os prefeitos do Novo. Reduzir o percentual da despesa com pessoal sobre a receita. E olha o que está acontecendo em Taubaté. Olha o que nós estamos discutindo aqui hoje. Reestruturar carreiras e estrutura remuneratória de funcionalismo de modo a simplificá-las, reduzindo eventuais disparidades salariais entre o setor público e privado, estabelecendo critérios de progressão baseados em desempenho. E como disse aqui o nobre vereador Diego, aqui não é uma empresa privada, mas eles querem em todo momento comparar uma gestão pública, o serviço público, ao serviço privado. E mais, regulamentar o desligamento por insuficiência de desempenho de efetivos e temporários. Olha o absurdo. Revisar licenças, afastamentos e benefícios ao funcionalismo público, eliminando privilégio e distorções eventualmente existentes com a iniciativa privada. E eu estou lendo só algumas. É um caderno extenso. Ou seja, servidores, não esmoreçam. Servidores, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ter um processo de luta? Sem dúvida alguma. Esta casa, não tenho dúvida, que fará o melhor para protegê-los. Mas vocês precisam estar organizados, vocês têm companheiros e companheiras que assumiram lideranças aqui de vocês, em pleitos direto à prefeitura, em pleitos aqui a esta Câmara. E sem dúvida alguma, se vocês permanecerem unidos, solidários uns com os outros, a história já mostrou. Quem é solidário e categoria unida não tem derrota. Nesse sentido, encerro essa audiência no dia de hoje, uma vez que ela cumpre a sua finalidade. Vamos com certeza encaminhar, talvez aqui, uma convocação
para que a Prefeitura venha se explicar efetivamente qual é a conta que ela faz que não pode conceder, no mínimo, reposição de inflação ao servidor, qual é a conta que ela faz, e não é crível, como disse aqui o vereador Douglas, que nós, por exemplo, nosso servidor tem um vale alimentação menor que o servidor de Tremembé, que Caçapava, o servidor tem um vale alimentação de R$ 850, e aqui R$ 178, e nem é para todos. E fora o desafio da questão da insalubridade. Portanto, não tenho dúvida que a experiência ao longo desses 26 anos que eu tenho de luta, e hoje nessa casa como vereador, na defesa do interesse da classe trabalhadora e da nossa cidade, ela vai mostrar que é possível, sim, vencermos desafios. Deus abençoe a todos, muito obrigado, e declaro encerrada essa audiência no dia de hoje.